obra de Robert Ludlum, frequentemente relegada à marginalidade do cânone por sua natureza intrinsecamente comercial, merece o escrutínio mais detido, não como um mero exemplar da literatura de entretenimento, mas como um sintoma cultural do seu tempo. A semelhança de autores como Raymond Chandler e John le Carré, Ludlum não apenas reflete as ansiedades de sua era, o declínio da fé nas instituições e a paranoia pós-Watergate, mas as transforma em uma mitologia particular, criando um panteão de heróis desamparados e cindidos. Seu romance, Trevane, publicado em 1978 sob o pseudônimo de Jonathan Reed, é, nesse sentido, um texto seminal, cartografia das profundas feridas morais do poder americano. Se você pensa que a corrupção só existe aqui, você precisa ler este livro, porque mostra o antro de corrupção que também é a política americana, só que acontece o seguinte: como eu sou brasileiro, nós somos brasileiros, estamos acostumados com tanta corrupção, eu não gostei desse livro, porque parecia que eu estava lendo sobre a Lava Jato, sobre o INSS. Então aqui é muita corrupção e o escritor vai colocando detalhes das investigações, das prisões, das falcatruas todas, e para mim ficou um livro extremamente cansativo. Mas é um livro, a priori, sobre corrupção entre o governo e empresas privadas. Se essa é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos e inimigos, porque o importante é compartilhar. A crítica superficial poderia destacar Trevane como um mero thriller político, mas tal visão falha em reconhecer a riqueza do seu subtexto arquetípico. O protagonista, Andrew Trevane, não é o típico espião treinado e disciplinado, mas um homem de negócios, um outsider lançado no coração de uma maquinação governamental que o sobrepuja em escala e depravação. Sua jornada, de certa forma, evoca o mito do herói involuntário, uma figura que, à semelhança de Ésquilo e Eurípides, é arrastado por forças que transcendem seu controle e sua compreensão. A ascensão de Trevane, o protagonista, a um refúgio idílico em Connecticut, para a densa e opressiva atmosfera de Washington, Distrito Central, a capital dos Estados Unidos, é uma descida ao inferno, onde a paisagem bucólica da vida privada é brutalmente invadida pelo pântano moral do poder político. Então este personagem, no começo do livro, ele está lá, na sua mansão, com a sua esposa, com seus filhos, numa vida tranquila, numa vida pacata, não está querendo confusão com ninguém. Só que o governo americano vai abrir uma investigação, como se fosse uma CPI. E nos Estados Unidos, quem preside CPI não pode ser político. Eles escolhem alguém de fora e colocam lá para fazer essa investigação que entenda do assunto. Por exemplo, vamos investigar sobre tecnologia. A gente vai chamar alguém que entende de tecnologia para presidir essa comissão. Então é isso que está acontecendo aqui. Ele vai sair desse refúgio tranquilo, dessa paz, para poder ir para o meio, como eu disse, do pântano político e do poder. O autor, ele usa o pseudônimo de Jonathan Reed para Trevane, é em si um ato de profunda relevância literária. Sugere um desejo de distanciamento, talvez uma tentativa de Ludlum de explorar uma voz narrativa menos presa às convenções de sua obra mais popular. Sabe o que a escritora de Harry Potter fez quando ela saiu do negócio da magia, quis escrever uma série policial? Ela usa um pseudônimo para ter um distanciamento entre ela e o Harry Potter. A mesma coisa o Robert faz aqui. Ele cria um pseudônimo para mostrar que dessa vez ele está falando de coisas diferentes. Então esse desvio permitiu ao autor aprofundar-se nas complexidades psicológicas do seu personagem principal. A obsessão de Trevane por acumular riqueza, a sua busca incessante por invulnerabilidade financeira, não é um mero traço de caráter, mas a raiz do seu trauma. Existe um trauma aí que faz com que ele sempre busque mais dinheiro. O colapso financeiro do seu pai ecoa a perda da inocência e do amparo, um motivo recorrente na literatura moderna da busca por significado em meio à futilidade capitalista. Então, como ele viu o pai falir, ele tem esse negócio de querer buscar mais dinheiro para não cair na mesma desgraça do pai. Então, esse motor psicológico, essa cicatriz que o impulsiona e o torna, paradoxalmente,
a única esperança para desvendar uma conspiração que se alimenta da vulnerabilidade alheia. A estrutura do livro é o que o eleva acima do gênero. A narrativa avança por uma linha contínua, mas só que em espiral, a partir de uma série de revelações fragmentadas e desorientadas. Você começa a ler esse livro, você não sabe para onde que ele está indo, o que ele quer dizer. E aí os eventos orquestrados contra a família do protagonista não é apenas incidentes dramáticos, são testes psicológicos, uma tática de guerra que visa desestabilizar o indivíduo antes de atacá-lo frontalmente. Como ele vai estar à frente de uma investigação que vai mexer com grandes corporações e com políticos, começa a ter pequenos atentados ao redor da sua família para que ele desista. Sabe aquele negócio, né? Vou mostrar a foto da sua família aqui, ó. Se você continuar, tá todo mundo morto. É isso que acontece. Então, o encontro do Trevane com o Major Paul Borner, por exemplo, não é apenas um choque de vontades, mas um choque de cosmovisões. A do indivíduo que busca a verdade contra a do sistema que anseia por controle. Então os militares também estão envolvidos nessa investigação que ele vai fazer. A cena em que Trevane, num gesto de pura insolência, rasga a lista de nomes sugeridos é um momento de resistência arquétipa, uma reafirmação da sua integridade diante de um poder avassalador. As pessoas entregam nomes para ele de quem ele deve chamar nessas investigações, ele rasga, ele fala que ele vai chamar quem ele quiser chamar. Então ele já tem um desafio contra o sistema e você sabe muito bem o que acontece com todo político que quer ir contra o sistema. No entanto, a grandeza do escritor e do seu livro, deste livro em particular, está na sua capacidade de evocar uma paranoia crônica, um sentimento de que as instituições que deveriam proteger o indivíduo são, na verdade, os mais perigosos predadores. E a gente acredita nisso, realmente, que as instituições são grandes predadores e que nós temos que tomar cuidado. A política colocou essa neura nas pessoas. Então o enredo, com a sua intrincada rede de agentes governamentais, magnatas e sociedades secretas, porque, vamos lá, meus amigos, essas grandes empresas são sociedades secretas. Então aqui nós temos essa grande empresa, a Genesis, que mexe com tecnologia, que realmente é uma sociedade secreta. Então não é apenas uma trama que nós temos aqui nesse livro, é a personificação da desconfiança moderna. Então durante essa investigação acontecem várias coisas, inclusive o assassinato de um senador. O assassinato do senador, ele é um ponto de inflexão. Ele é um claro sinal de que a busca pela verdade é uma empreitada moral, onde a lógica e a justiça não têm lugar. A fragilidade das instituições, a corrupção onipresente, a vulnerabilidade do indivíduo perante o poder corporativo, todos esses temas que ressoam com uma atualidade assustadora, confere à obra uma relevância que transcende sua época. Não parece que eu estou falando da situação política do Brasil hoje? E esse livro foi escrito em 79. Então, nada mudou. Apesar de algumas reviravoltas que pode parecer excessiva, e realmente tem isso aqui, ou mesmo um final que deixa pontas soltas, o mérito desse livro reside não na sua perfeição estrutural, mas em sua força simbólica. O livro é uma fábula moderna, um espelho da alma americana em seu momento de maior crise de identidade. Lundgren, em sua incessante exploração da conspiração e da memória cindida, não apenas definiu um gênero, mas contribuiu para a grande narrativa de seu tempo. Um testemunho do herói em sua luta solitária contra as sombras da modernidade. Para quem não está ligando esse nome do escritor à pessoa, ele escreveu aquela Born, Inteligência Born, uma coisa assim. Então, ele é responsável por esse tipo de livro. E aqui ele resolveu sair da caixinha. Então, o Ultimato Born, O Caminho para o Golfo e O Caminho para o Marcha. E a Ilusão do Escórpio. Então, sim, aquela Inteligência Born lá, Ultimato Born, é da autoria dele. E ele resolveu aqui, então, tratar de política, de corrupção, de crimes no governo, de influências de grandes empresas, grandes corporações nas decisões políticas do país. Isso parece Brasil, mas não é, é nos Estados Unidos. Então, você possa ser que goste, porque o tema é interessante. Como eu disse, eu não gostei, como eu sou brasileiro, eu vivo no meio dessa corrupção toda, né? Todo dia a gente vê isso no jornal.
Então, para mim, foi uma leitura demorada, foi uma leitura cansativa, é um excesso de detalhe, é um excesso de investigação, é um excesso de perseguição, é um excesso de tudo. Eu acho que dava para cortar esse livro no meio, 250 páginas resolvia o problema, porque ele tem mais de 500. Então, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Vocês estão vendo que aqui eu sempre trago uma coisa diferente. Então, trouxe o livro desse autor que eu nunca tinha lido. Pretendo ler outras coisas dele para saber como que é, mas nesse primeiro aqui já não me cativou. Esse é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.